Então eu quero começar hoje dando para você uma palavra que Deus me deu especificamente para agora. Escolhido, uma pérola escolhida para hoje, para o início deste ano. Rosh Hashanah é um tempo de profecia, é um tempo de declaração profética, que é a cabeça do ano. É o que eles faziam. Muito interessante o calendário judaico, muito. A primeira coisa que acontece, festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, na Bíblia, ela é também chamada festa das colheitas. Então é o finalzinho do ano. Então eles plantam, eles colhem tudo. Por isso que nós fazemos a campanha das colheitas. Por quê? Porque é o final do ano. Espiritualmente, simbolicamente, a gente alinha final do ano com tempos de colheitas. Agora, festa dos tabernáculos, colheita, tanto que também é chamada festa das cabanas. Festa das cabanas. Porque quando eles colhiam, eles montavam uma tenda lá perto da lavoura, para ficar fácil. Aí eles habitavam lá eles colhiam, e ali eles ficavam depois, regozijando, agradecendo a Deus, as colheitas que Deus deu para eles. Você vai colher muito da agora. Fala comigo, dezembro, colheita. Olha para teu irmão e diga: janeiro, fevereiro e março, recolher os frutos. Isso quer dizer que vai chegar muita notícia boa para você. Amém? Pode dar uma salva de palmas forte. E gente, como é bom a gente entender o mapa espiritual das coisas. Nossa, eu me sinto tão privilegiado, porque Daniel foi levado na primeira geração. Ontem eu falei sobre a geração dos destruidores e a geração dos restauradores. A geração dos destruidores foram 6 reis que destruiu Israel, desde Manassés. A praga maior começou com Manassés. Ele foi tão ruim que ele sacrificou o filho dele no muro para Moloque. Nenhum rei Israel pecou tanto quanto Manassés. Mas também nenhum rei Israel teve tanta misericórdia de Deus quanto Manassés. Ele foi preso, furaram, eu acho que é daí que vem o piercing do nariz. Eu nunca tinha descoberto de onde veio o piercing do nariz, eu descobri. Eles puseram um gancho, um anzol no nariz dele e levaram para Babilônia. Aliás, ele foi vencido. Ele era filho de Zedequias. Ezequias. Olha, vocês estão com tempo aí? Posso contar a história aqui? É importante, senão eu fico perturbado comigo. Mas olha que coisa engraçada. Ezequias foi um homem de Deus e adoeceu, estava morrendo, e lutou com Deus em oração, e creu e tal. Isaías, profeta, chegou para ele, e ele arrependeu e purificou a vida dele. Isaías chega para ele e fala: Deus vai te dar 15 anos mais. Uau! Ele tinha 55, 50 e poucos. Com mais 15 ele foi para quase 70 anos. Que bênção! Nesse período dos 15 anos mais, olha isso, pastores. Olha as idiosincrasias da vida. Nesses 15 anos, ele gera um filho. E esse filho é Manassés. Que coisa! Vai entender isso. E Manassés trouxe a maior maldição que podia para Israel. E é levado cativo, com o negócio no nariz, puxado como bicho, arrepende, chora. Lá na Babilônia ele se quebranta, ele ora, e o rei da Babilônia deixa ele voltar. Ele faz uma aliança com o rei da Babilônia, deixa ele voltar, ele volta para ser rei. Continua no governo. Interessante, continua. Bom, essa é a primeira perda que eles tiveram. Depois, outros reis que eu não vou tocar aqui. Na primeira vez que eles levam os príncipes, Daniel vai.
E a Bíblia diz que Daniel ficou lá e Daniel guardou o livro da lei, Daniel guardou os utensílios do templo. Ele cuidou como primeiro-ministro, ele cuidou de tudo que havia, que um dia iria voltar. E a Bíblia diz assim que Daniel um dia entendeu que os anos da desolação de Jerusalém seria 70 anos. Como que ele entendeu isso? Pelo mapa, pela profecia. Quem entende os mapas discerne os tempos. Pode dar uma salva de palmas? Quem entende os mapas espirituais, olha para seu irmão e diga: você precisa entender, discernir os tempos, os mapas espirituais da sua vida, para você entender o seu desígnio, o seu caminhar, a sua estação da vida. Quantos podem dizer amém? Eu recebo em nome de Jesus. Então, Rosh Hashanah é a cabeça do ano. Eles não iam pedir. Então eu comecei falando sobre Rosh Hashanah. Então tem a colheita. Entre a colheita e Rosh Hashanah tem uma coisa muito importante. Sabe qual é? Muito importante. O dia do perdão. O dia do Yom Kippur. Antes de sair profetizando, antes de sair declarando, eles tinham que purificar. Raiva, brigas, alianças feitas não cumpridos, votos que fizeram e não cumpriram. Eles tinham que passar pelo Yom Kippur, dia do perdão. Aí eles se alinhavam, aí eles se purificavam, eles jejuavam. Só no Yom Kippur jejuavam. Cabanas, a festa dos tabernáculos era alegria, gozo, regozijo, muita comida, vinho, porque era colheitas. Mas quando eles faziam Rosh Hashanah, arrependimento. Quando eles se arrependiam, eles entravam no ano, eles entravam na Rosh Hashanah rebentando. Sabe por quê? Quando você está purificado, você está autorizado a profetizar, a declarar sobre a tua vida. E os decretos que você fizer vão rebentar o mundo espiritual. Que riqueza de detalhes, sim ou não? Amém, bispo Arthur? Eu vibro com essas, sabe, é umas coisinhas assim que quem olha de longe, de média distância, fala: esse negócio aí é meio na base do bumbo, vai que vai. Não é assim não, coração, não é mesmo. Cheio de coisinhas, porque essas coisinhas é que faz a diferença na nossa vida. São essas coisinhas que nos preparam espiritualmente. O mundo espiritual, ele não é um mundo que você vai tocando um bumbo, fazendo e vai de qualquer jeito. Não é. É cheio de idiosincrasias, já que eu estou com esse nome na cabeça aqui, essa palavra, cheio de coisinhas, cheio de, né? Tem que ser muito detalhista para compreender todas estas coisas. E eu consegui montar uma agenda, um calendário na Sara, inspirado profeticamente neste mapa. Nem todo mundo entende, claro, mas pode ter certeza, tudo que nós fazemos com um propósito. Nós fazemos para que a força da bênção de Deus seja liberada na sua vida. Olha para teu irmão e diga: se puder, não perca o Rosh Hashanah. Não perca cada uma das terças-feiras. Diga: você estará aqui para decretar. Você não vai pedir, você vai ordenar. Amém, pastores? Atenção, qual é a diferença do período de Rosh Hashanah? Que Rosh Hashanah é decreto, é uma palavra, é uma sentença. Diferente de quando você pede, diferente de quando você busca. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Projeta para mim o texto de hoje. Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Volta para o 9 para mim. Um texto conhecido nosso, mas que hoje Deus mostrou isso para mim claro. Nós estamos no início do ano, sim ou não? Sim. Nosso Deus está conosco no início do ano. Mas olha o que diz isso aqui: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Lembra dos seus anos anteriores. Lembra do passado. Que eu sou Deus e não há outro Deus.
e não há outro semelhante a mim. Próximo versículo. Que desde o princípio, nós estamos no princípio, no começo do ano. Claro que esse texto é um texto além do calendário judaico, é um texto que fala sobre a origem de Israel, sobre tirá-los do Egito. É um texto muito mais amplo, mas em sentido aberto, lato sensu, mas em sentido específico, serve para mim e para você. E aí ele diz, eu que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam. Fala amém. Quantos concordam que Deus está anunciando? Ontem Ele anunciou, antes de ontem Ele anunciou aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Milagres que você tem e não vieram, conquistas que Deus tem para você e não recebeu, não é? Avanços que Deus determinou para a sua vida e ainda não tiveram. Mas Ele diz assim, ó, que ainda não sucederam. E que eu que digo, eu digo, o meu conselho permanecerá. Fala amém. Mais forte, diga, o meu conselho permanecerá. Farei toda a minha vontade. Só um minutinho, na minha tradução não diz a palavra conselho, diz o meu desígnio. Ela é muito mais forte. Meu desígnio permanecerá. Do início ele vê o fim. Ele primeiro pede a gente, olha para trás. Olha se eu falhei na sua vida no passado. Olha quantos milagres você recebeu. Olha tudo aquilo que eu fiz para você nos anos anteriores. Olha quando você orou, jejuou, clamou, se humilhou. Veja quantas respostas eu te dei. Olha lá atrás. Depois ele segue falando assim, as coisas que desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, que desde o princípio anuncio. Primeiro ele anuncia, primeiro ele fala, depois ele diz, meu conselho ou meu desígnio permanecerá de pé. Satanás, tudo que ele faz é para quebrar o desígnio de Deus. Ele quer quebrar o desígnio de Deus na civilização judaica cristã, que somos nós. Ele quer quebrar o desígnio de Deus no Brasil, na nação. Ele quer quebrar o desígnio de Deus nas cidades. Ele quer quebrar o desígnio de Deus na família. Ele quer quebrar o desígnio de Deus na sua vida, na sua profissão, no seu negócio. E eu tenho uma excelente notícia, ele perdeu. Ele perdeu. Deus diz, meu desígnio permanecerá de pé, mas permanecerá. E aí ele termina dizendo, eu farei toda, fala comigo, toda. Dá para você fazer assim, ó? Olha para teu irmão e diga, não é só a vontade espiritual, é a vontade de Deus. Quantos concordam que Deus faz assim, ó, a vontade de Deus? Ela começa no espiritual, na sua salvação, no seu perdão, mas aí ela vai para a área da sua saúde, porque a Bíblia tem a promessa da saúde para todos nós. Depois ela vai para as finanças, prosperidade. Depois ela vai para relacionamentos, família. Aliás, eu poria família lá atrás, mas só a nível de informação. Família. Farei todos aqueles filhos que não estão na igreja, que às vezes te entristecem, filhas, esquece. Tem uma sentença no céu sobre eles. Eles podem brigar, lutar, demônios, podem testar. Vai chegar a hora que vai estar tudo quebradinho, igual arroz de terceira, e vai vir para o altar, e vai ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, e vai te dar alegria, e vai estar na igreja. Mãe, você não vai na igreja não? Vamos embora. Mãe, eu vou com você. Mãe, estou passando na sua casa. Pai, estou passando na sua casa. Por quê? Porque é o desígnio de Deus para nossas famílias. Então faz assim, ó, e diz, tempos, mais forte, tempos da cabeça do profética do ano. O que é o Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é isso aqui, ó. É o momento em que nós como igreja profetizamos. Isso e a celebração. Celebração foi maravilhosa. Celebração te deu as novas armas. Celebração te deu um novo manto. Celebração te deu um novo revestimento. Agora,
nós vamos seguir profetizando. Você pode? Esteja na igreja. Faz Rosh Hashanah. Esteja lá, coloque no altar. Quando eu digo lá, porque nós estamos em videoconferência para todas as igrejas no Brasil. Amém ou não? Mais forte? Dá uma salva de palmas a Ele. Fale comigo, desde o início. Quando é o início do ano? Agora. Desde o início, eu anuncio. Final, nós estamos, isso aqui é o versículo de Rosh Hashanah. Do início, você anuncia o fim, e você chama o desígnio, e diz: a vontade de Deus será feita. Quem tem empenho na vontade de Deus na tua vida mais do que você, é Ele. Amém. Mais forte. Fala comigo, a vontade de Deus. Olha para teu irmão e diga: para você. Não é sua vontade, amém ou não? Quem quer que você seja próspero é Deus, antes de você querer ser próspero. Aliás, tem muita gente que diz: eu não quero dor de cabeça, tá, né? Mas Deus diz: não. Vou te tirar da sua zona de conforto e vou levar você. Você vai ser próspero. Ah não, mas meus filhos, eu não quero dor de cabeça com menino, não quero dor de cabeça com genro, nora. Ei, não depende de você. Deus tem uma vontade, Deus tem um desígnio para a sua família, e a sua casa será abençoada. De vez em quando eu recebo as notícias: bispo, você sabe o que aconteceu? Não, fulano está muito machucado, muito quebrado. Por quê? Olha, né, aconteceu tudo errado. Eu disse: olha, ele esforçou para isso, hein? Né, ele esforçou para isso. Como assim, bispo? Olha, não, isso é coisa ruim. Ele não esforçou. Esforçou sim. Para não cumprir a vontade de Deus na vida de uma pessoa, ela tem que fazer isso. Ela tem que fazer muita peraltice. Peraltice que fala. Ela tem que conseguir. Olha para teu irmão e diga: só abre as asas do Espírito, que Deus faz o resto. É da vontade, é dele. Mais forte, amém? A vontade é dele, não é sua. Antes de ser sua vontade, é dele. Que nós temos que fazer. Paulo diz: nós somos cooperadores de Cristo. Fala comigo, cooperadores. Coopera com o Senhor, e o resto Ele fará na sua vida. E o resto Ele fará. Se você se alinhar ao que eu preguei, é o livro que eu soltei, posição. Você posiciona e abre as asas do Espírito, e o resto vai. Acabou. Então uma pessoa, para conseguir quebrar isso, ela sabe, está ruim demais por dentro. Ela precisa de uma boa terapia espiritual, um aconselhamento. Ela aqui dentro está ruim demais para poder conseguir obstruir esse canal de bênção que Deus tem. Dá para dizer amém? Jeremias 29:11. Texto que eu preguei o ano passado, mas hoje eu quero pregar sobre a ótica da cabeça profética do ano, sobre a ótica deste mês. Jeremias 29:11, que diz assim: eu tenho uma tradução que diz: por quê? Porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Dá para dizer amém? Olha para seu irmão e diga: agora Deus está pensando em você. Você já pensou? Ele é onipotente, onisciente, sabe de tudo, né? E onipresente, está em todo lugar. Eu preguei sobre isso domingo passado. Deus é o mar e nós somos os peixes. Onde o peixe vai, a presença de Deus está. O mar, a água está. E o peixe vai discutir com outro peixinho que não existe mar, que ele está sozinho, que ele é o bacana, que foi ele que é o dono da vida, da existência. KKKKK. Né? Eu preguei isso domingo passado. Então, ele diz assim: eu sei pensamentos que eu tenho a vosso respeito.
Ele pensa continuamente. Como que você imagina a mente de Deus? Meu Deus, uma matriz que tem todos os pensamentos do mundo todo. E o Salmo 39 diz: todos os meus pensamentos não te são ocultos. Quando você pensa, já tem uma matriz, uma energia, porque todas as células são vivas e elas emitem sinais acima da velocidade da luz. Essa é o grande paradoxo entre a quântica e a relatividade geral, né? Pensou acima da velocidade da luz, foi. E Deus tem tudo isso. E quando você anda no Espírito, os pensamentos que você tem estão vindo de lá, da central da eternidade. Deus pensa em você. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Dá para dizer amém? Isso não te enche de alegria, de paz, de segurança? Eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Deus, ótimo, boa notícia, mas explica melhor um pouquinho isso aí. Pensamentos, né? Como é que eu estou aí? Como é que está a minha nota aí? Aí ele completa dizendo: pensamentos de paz e não de mal. De paz, não de mal. Para dar a vocês o fim que desejais. Sensacional, não é perfeito? Ótimo, mas escreve. Então Deus está dizendo: eu estou pensando a vosso respeito. Como dar a vocês o fim que vocês querem para o final. Cada etapa, cada mês, cada semana, cada ciclo, cada período. Como é que você quer chegar ao final de 2024? Quantas células, quantos discípulos? Sua saúde, quantos pesos a menos ou a mais você quer? Quantas, sua empresa, seu negócio, você já montou minimamente isso? Apresenta a Ele, diga: Senhor, isso aqui é o que eu espero para o final do ano, ó. Isso é o que eu desejo. Fale comigo: Deus respeita meu desejo. Olha para teu irmão e diga: Deus respeita teus desejos. Ele não trata isso de uma maneira leviana. Você não respeita os desejos do seu filho? Se o teu filho fala: papai, quero um carrinho, quero uma bicicleta, você leva isso a sério? Ah, menino, para de bobagem. Não, ninguém faz isso. Aliás, eu tenho trabalhado muito isso com os bispos, muito com os pastores, muito com todos os líderes. Atenção, pastores, validem o sentimento das pessoas. Meu Deus do céu. Se tem um erro básico de estruturas de relacionamento, é o fato de não validar sentimento das pessoas, do filho. Pai, não, você não quer saber, pai? Eu errei. Eu tive uma fase da minha vida que eu fiz esse erro. Por isso é tão forte dentro de mim. Quando nós estávamos começando Brasília, os meninos, que hoje já são pais, tal, eles eram 14, 15, 16, e eu viajava, e eles tentavam falar e eu minimizava isso. Um dia eu acordei, a minha mulher psicóloga me sacudia: acorda, tem que validar. Mas eu sou casca grossa demais. As coisas não, quando entra, mas também eu tenho que estar focado para entender. Sei que um dia eu acordei, eu falei: nossa, que princípio de liderança. Pessoas não validam o sentimento dos outros. Marido, às vezes a mulher está gritando: meu amor, está ruim, nosso relacionamento não está bem, meu amor, para com isso, meu amor, chega mais cedo um pouquinho, meu amor, né? E o marido ele fica ali preso no dia a dia, na estrutura, não sabe o que fazer e desvalida o sentimento dela. Isso pode acontecer com o homem também. Às vezes a mulher, ela é que é casca grossa e patrola e vai para cima e desvalida o sentimento. Deus não desvalida nosso sentimento. Cada vez que você deseja, Ele manda um anjo anotar e dizer: toma nota, isso é muito importante. Se é importante para Ele, é importante para mim. Está aqui, ó. Para vos dar, diga comigo: para vos dar o fim que desejais.
Dá para dizer amém? Eu recebo essa palavra? Então olha para o final do ano e diga: eu creio, Senhor, que o Senhor decretou vai se cumprir na minha vida. Eu creio, Senhor, que Tu farás desse tempo até o final desse ano, em nome de Jesus. Quero te dar ainda Jó 10, 12. Jó 10, 12. Falando no mesmo conceito, alinhado ao mesmo princípio. Veja isso. Ele estava dizendo, Jó conversando com Deus, e ele disse assim: Senhor, Tu me destes vida, na Tua misericórdia, na Tua benevolência. Só olha para cá, olha para cá. Você pediu para Deus para nascer? Fala. Talvez você pediu e não sei, eu não sei, sei lá. Ninguém aqui pediu a Deus para nascer, sim ou não? Esses dias me fizeram uma pergunta, eu respondi essa semana na gravação, caixinha, nos meus vídeos, na caixinha. Bispo, por que me mostra que reencarnação não tem base bíblica? Essa é uma pergunta inteligente. E eu disse: sabe qual é a base de reencarnação? Que não é bíblica? Bíblica. Hebreus diz: Deus ordenou que os homens vivam uma só vez. Ponto final. Dúvida? Mais forte? Levíticos 26 diz: tu não receberás, olha o texto que eu descobri, tu não receberás espíritos familiares. O que é espíritos familiares? Morreu uma pessoa da família, ela voltou e está conversando com os outros. Isso que é espírito familiar. Levítico 26, 10. Acabou. Então eu mostrei esses dois versículos. Ninguém pediu para nascer. O fato de nós estarmos aqui é a maior bênção. O fato de existirmos é o maior milagre. É um milagre tão sobrenatural, porque você não fez nada para participar. Você não cooperou com nada. Talvez ela cooperou até para ficar pior. Talvez a mamãe quase não conseguiu te dar a luz, foi cabeção demais, virou na hora de nascer, ficou lá, queria ficar lá dentro, bem bom. Quem deu trabalho para a mamãe para nascer? Eu não dei, eu cooperei, foi na hora, rápido. Até bem antes da hora. Minha mãe sempre falava: você foi apressado demais, né? Bem no começo do dia, na madrugadinha, 5 da manhã, eu já botei a carona para fora e falei: vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos lá. Cada um de nós tem uma história. Olha o que diz isso aqui, ó: vida me concedestes na Tua misericórdia. Você não pediu, você não entendeu, você não participou do processo, você não cooperou com nada. Se cooperou alguma coisa, foi para dar trabalho, não para ajudar, porque é assim que a natureza é. E aí ele diz assim, ó: Tu me concedestes na Tua misericórdia, na Tua graça, e o Teu cuidado me guardou. E eu acrescento: até aqui. Pega esse versículo e fala: esse será o meu versículo deste ano, em o nome de Jesus. Viu que pérolas de versículos de hoje? Pensa nesses versículos para este ano, gente. Pensa nesses versículos para este período de 365 dias. Que coisa é essa? Meu Deus, fantástico. E hoje nós começamos aqui com a Santa Ceia, força do ano, recebendo poder de Deus, pão, corpo, né? O cálice, seu sangue. Imagina, que bênção sobrenatural é essa, maravilhosa. Vida me concedeste na Tua benevolência, na Tua misericórdia, no Teu desígnio. Eu fico pensando, como é que o Senhor pensou nesse projeto aqui, ó, chamado Robson Rodovalho? O Senhor podia ter desenhado tantos, e saiu esse, né, japonês paraibano aqui. Quando eu comecei, eu e a Bispo começamos em São Paulo, todo mundo achava que eu era japonês. Quando eu cheguei lá, começamos a pregar, ser mais conhecido, todo mundo achava que eu era paraibano. Aí depois um dia chegou um turno: o senhor é da Paraíba, mas nasceu como é que é? O senhor tem sangue japonês, nasceu na Paraíba? O olho assim, cabelo. Falei: não, gente, sou nada disso. Sou nada disso.
Deus pensou em você, nos seus traços físicos. Deus pensou nas suas capacidades, habilidades. Deus pensou em cada um de nós. Mas nós não cooperamos. Mas Ele pensou e Ele decidiu escrever um desígnio. E o desígnio que Ele escreveu é o que eu comecei a ler, o primeiro versículo que ele diz: aquele que desde o princípio chama o final, decreta o final. E é isso que Deus vai fazer nesse instante. É isso que eu quero que você feche o seu equipamento. Você vai ficar em pé comigo 2 minutos, depois nós vamos sentar e você vai profetizar esta palavra. Você recebe? Você dá uma salva de palmas do Senhor? Isso. Levanta as mãos, todas as igrejas, todos que estão conosco hoje, em nome de Jesus, levanta a sua mão, fecha teus olhos e comece a orar e diga: Deus, mais forte, Senhor, diga hoje, eu chamo o desígnio e a sua vontade na minha vida, desde o princípio, Rosh Hashanah hoje, até o final deste ano. Diga: eu chamo a existência, em nome de Jesus. Agora eu quero que você chame quais são as coisas. Diga: eu chamo meus novos contratos. Eu chamo minha saúde, que eu por acaso passei, quase perdi. Eu chamo meus avanços. Eu chamo meus relacionamentos. Eu chamo as pessoas que eu preciso para me relacionar. Diga: eu profetizo em nome de